Abriram aí Atos capítulo 9. Qual o contexto do livro de Atos? Os apóstolos estão pregando pela primeira vez o evangelho sem a presença de Jesus. Quando você vai lendo o livro de Atos, é o livro que começa a contar o início da igreja. Jesus, nosso Senhor, morreu, ressuscitou, soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, e agora eles estão pregando o evangelho pela primeira vez sem Jesus. Eles estão anunciando as boas novas sem a presença de Jesus fisicamente. Eles são chamados de 12. Como é que os apóstolos eram chamados? De 12. Eles eram conhecidos como os 12 de Cristo, os 12 de Jesus. Só que apesar de todo mundo chamar eles de 12, agora eles não são mais 12, eles são apenas 11. Porque Judas, quando traiu Jesus, movido de remorso, tira a própria vida. Eles são chamados por toda a comunidade de os 12. O nome continuou, mas a atual situação deles, eles não são os 12, eles são os 11. O nome que eles têm não condiz com a situação deles atual. São chamados de 12, mas só tem quantos? Um morreu. Você tem que ter muito cuidado em fases da tua vida, que o momento que você está vivendo não condiz com o nome de filho de Deus que você tem, com o nome de filha de Deus que você tem. Quem sabe você está enfrentando um momento que o teu nome diz uma coisa, filha de Deus. O teu nome diz uma coisa, filho de Deus, mas a tua condição atual é outra. O diabo sempre vai trabalhar em momentos assim, para tentar te afastar da presença de Deus. Lá no deserto, depois de 40 dias jejuando, Jesus teve fome, o diabo apareceu para ele, e a armadilha que o diabo preparou para Jesus foi: se você realmente é filho de Deus, então você não pode ficar passando fome, você não pode estar com sede, você não pode estar na situação que você está. O teu nome diz uma coisa, mas a tua situação atual diz outra. O diabo então disse: você é filho, transforma essas pedras em pães. Jesus disse: não, eu não preciso, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus. Eu sei quem eu sou, e quando você sabe quem você é, você não precisa ficar provando nada para ninguém. Então os discípulos são chamados de 12, mas só tem quantos? 11. Então o que é que eles fazem? Eles chamam os seus discípulos, porque haviam discípulos dos discípulos, pessoas que também tinham andado com Jesus, visto Jesus, e eles escolhem entre todos 2, e eles resolvem tirar na sorte. Você já fez alguma coisa na sua vida na sorte? Escolheu o namorado na sorte, o marido, falaram bem dele para você, ou dela bem para você. Tem muita gente que só depois que ela casa, que ela vai aprender que mais importante do que quando você vai casar, é com quem você vai casar. Só que tem gente que só vai aprender isso tarde demais. Então tem gente que ela se apressa, porque ela sente que o tempo dela está passando. Então o que os discípulos fizeram? Chamaram 2 homens, fizeram um sorteio, e a sorte caiu num homem chamado Matias. E Matias passou a ser o 12º discípulo apóstolo no lugar de quem? De Judas. Mas Jesus não tinha escolhido. Quem escolheu foi quem? Foi os apóstolos. E a única vez que você ouve falar desse camarada chamado Matias, que se tornou um dos 12, foi essa. Não tem. Você pode procurar em Atos todo, você pode procurar nas cartas de Paulo, de Pedro, de João. Até mesmo os historiadores da igreja têm dificuldade de falar sobre a vida de Matias. Ele não fez nada fenomenal, miraculoso, poderoso, nenhum sinal, mesmo ele tendo sido colocado pelos próprios apóstolos. Vem Jesus, é aqui que entra a palavra. Eu estou dando essa introdução para você entender o que está acontecendo. Vem Jesus então e diz: eu vou escolher o meu próximo apóstolo, eu vou escolher. E quem é que Jesus escolhe? Jesus não escolhe ninguém que andava com ele, ninguém que andava com os apóstolos, ninguém que foi batizado nas águas, ninguém que ouviu o evangelho. Pelo contrário, ele escolhe alguém que estava perseguindo a igreja, que era Saulo, que a maioria de nós conhece pelo nome de Paulo.
Inclusive tem muita gente que acha que Jesus mudou o nome de Paulo. Quando ele era incrédulo era chamado Saulo, quando se converteu era chamado Paulo, mas isso não é verdade. Saulo é o nome dele judeu, Paulo é o nome dele romano. Então ele tinha quantos nomes? Porque ele tinha 2 cidadanias. Depois que ele se converte, qual é o nome que ele mais usa? Não é Saulo, é Paulo. Porque ele se torna o apóstolo dos gentios, daqueles que não são judeus. Então ele começa a pregar na Grécia, ele começa a pregar em Roma. Então, para ficar mais fácil das pessoas entenderem, então ele usava mais o nome dele romano, que quer dizer que era Paulo. Mas ele tinha 2 nomes. Compreenderam até aqui? Sim ou não? Então diz assim: Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Você sabe como é que Paulo era chamado pelos cristãos? Anjo da morte. Qual era o apelido dele? Anjo da morte. Aonde Paulo chegava, se dizia: o anjo da morte chegou. Ele prendia cristãos, ele matava cristãos, ele tinha prazer, porque ele achava que fazendo isso ele estava fazendo a vontade de quem? Do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então diz assim: Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns do que eram do caminho. Antigamente os cristãos não eram chamados de cristãos, só depois que recebeu esse nome cristão. Antigamente os cristãos eram chamados de seguidores do caminho. Quem era o caminho? Jesus. Por isso que aqui diz que eram do caminho com C maiúsculo. Assim homens como mulheres os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, aproximasse de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, Paulo estava montado no seu cavalo, indo para Damasco, prender os cristãos, perseguir a igreja. De repente Jesus aparece numa grande luz, e ele derruba Paulo do cavalo. Paulo cai do cavalo, e caindo por terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que é que Jesus disse para Saulo? Saulo, Saulo, por que me... Mas Paulo nunca tinha feito nada para Jesus. Paulo nunca perseguiu Jesus. Paulo perseguia os discípulos de Jesus. Paulo perseguia os filhos de Deus, os filhos de Jesus. Mas veja o que Jesus diz para Paulo. Quando ele aparece para Paulo, ele não diz: Paulo, Paulo, por que você persegue meus filhos? Ele disse isso? Por que você persegue meus filhos? Não, Jesus disse: porque você me persegue. O que é que você aprende com isso? Se você é uma filha de Deus, se você é um filho de Deus, e alguém te persegue, alguém faz algum mal contra você, na verdade essa pessoa não está te perseguindo, na verdade essa pessoa está perseguindo quem? Jesus. Quem se levanta contra um filho de Deus está se levantando contra Deus. Quem calunia uma filha de Deus está caluniando o próprio Deus. Quem persegue alguém que é de Jesus está perseguindo o próprio Jesus. Saulo, 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 por que você me persegue? É por isso que você não precisa ficar com raiva de quem faz o mal para você. Você não precisa se vingar. Você não precisa pagar na mesma moeda. Você tem que entender que a luta não é sua, a luta é de quem? É de Jesus. A igreja não está sabendo que Paulo está chegando em Damasco. Os discípulos não estão sabendo que Paulo está chegando em Damasco. Os cristãos não estão sabendo que Paulo está chegando em Damasco. Mas Jesus está sabendo que ele está chegando em Damasco. O que é que Jesus faz? Olha aqui para mim. O que é que Jesus faz com aquele que ia fazer mal para o seu povo? Derruba. O que é que Jesus fez? Derrubou. Você sabe quantas vezes o mal já quis te destruir, Jesus não deixou? A igreja não sabia do que ia acontecer. Você sabe quantas vezes o diabo se levantou contra o teu casamento, contra a tua família, e Jesus disse: na vida da minha filha, não. E Jesus derrubou aquele demônio, aquele levante, aquele inimigo, aquela obra do maligno que queria destruir o teu casamento. Quantas vezes o inimigo se levantou contra a tua filha, contra o teu filho? Mas você é uma mulher de oração, você está sempre na casa de Deus orando pela sua família, ou você que está nos assistindo sempre consagrando a tua casa. Então sempre quando o inimigo tenta contra um filho, contra uma filha, contra um neto, contra uma neta, vem Jesus e derruba. Quantas vezes quiseram que era teu? Quantas vezes quiseram o teu lugar? Mas Jesus derrubou.
Diga assim: Jesus derrubou e vai continuar derrubando. Como é que Jesus aparece para Paulo? Como é que ele aparece? Como uma forte luz, uma poderosa luz, porque ele é a luz, amém? Nunca confie numa pessoa, nunca confie em uma pessoa que está há anos dentro de uma igreja, que conhece o Senhor Jesus, que conhece a palavra de Deus, mas ela continua tomando atitudes no escuro. Porque Jesus é luz. Como é que Jesus apareceu para Paulo? Luz. Então eu, você, cada um de nós, que somos filhos de Deus, filhas de Deus, não tomamos decisões no escuro, nós tomamos decisões debaixo da luz de quem? Estão recebendo até agora, sim ou não? Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos não podia ver. Ele ficou como? Cego. Depois que ele viu Jesus, ele ficou cego. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram a Damasco. Foi a primeira coisa que Jesus fez com Paulo. Deixou ele o quê? Enquanto você for uma pessoa orgulhosa, que não se entrega à vontade de Deus, tem duas coisas que Jesus faz. Primeira coisa, ele te derruba daquilo que você está montado. Qual é a primeira coisa que Jesus faz? Derruba. Tem gente que ela só vai se agarrar a Deus quando ela cair. Tem muita gente que quem derrubou ela não foi o diabo, não foi o próprio Senhor Jesus. Segunda coisa que Jesus fez com Paulo, deixou ele cego. Jesus só ia abrir os olhos dele quando ele reconhecesse que Jesus era o Filho de Deus, era o Salvador, era o Messias, era o Cristo. Amém? Tem alguém aqui que precisa ouvir isso? Jesus está dizendo para alguém aqui: eu só vou abrir os teus olhos, você só vai ver a minha bondade, você só vai ver o cumprimento das minhas promessas na tua vida quando você reconhecer que eu sou o Senhor. É aí que ele vai abrir os teus olhos para você ver a grandeza de Deus. Paulo achava que ele ia chegar lá em Damasco com o seu exército, montado no seu cavalo, cheio de poder, cheio de autoridade, mas Jesus fez ele entrar cego, sem conseguir dar um passo sozinho. Sempre ore pela sua família. Se você tem um filho orgulhoso, uma filha orgulhosa, um marido incrédulo, assim como Jesus apareceu para Paulo, vai aparecer para o seu familiar também. Amém? E vai quebrar o coração orgulhoso dele. E diz assim no versículo 10: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. O que Paulo estava fazendo? Orando. Primeiro sinal de que uma pessoa realmente se converteu, ela se torna uma pessoa de oração. Jesus apareceu para esse discípulo chamado Ananias, disse assim: Ananias, eu quero que você pegue a rua direita, vai na casa de Judas, lá você vai encontrar Saulo, apelidado de Tarso. Quando você chegar lá, você vai ver ele o quê? Orando. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, você sempre encontra ela orando. Esse mês eu fiz 26 anos de casado. A Mandinha já me encontrou milhares e milhares e milhares e milhares de vezes orando. Melhor lugar para nós estarmos é na presença de Deus falando com Jesus. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: olha só como é que é o ser humano. As pessoas nunca vão esquecer do que você fez. As pessoas nunca vão esquecer do que você fez. O que Jesus disse para Ananias? Você vai chegar lá na casa de Judas, você vai encontrar Saulo, e Saulo vai estar lá aos meus pés fazendo o quê? Eu libertei ele, eu converti ele, eu salvei ele. Mas tem gente que não importa se você está na igreja, não importa se você se converteu, não importa se você deixou o teu passado, não importa se você abandonou a prostituição, drogas, mentira, não importa se agora você é uma pessoa que tem comunhão com Deus, as pessoas não esquecem o que você fez.
Por isso que você tem que se agarrar em Jesus. Se você é diferente delas, elas não vão te aceitar, porque as pessoas gostam de cópias delas mesmas. As pessoas gostam de pessoas que são a imagem e semelhança delas, não de Deus. E você lê na Bíblia que Deus sempre escolhe pessoas para contrariar conceitos e preconceitos dos outros. Os discípulos escolheram Matias, era um discípulo bom, era um homem justo, fiel a Deus. Jesus nunca deu uma unção poderosa para ele. Então Jesus diz assim: eu vou escolher quem vai ser o novo apóstolo. E ele escolhe quem? Paulo, chamado de anjo da morte, assassino, perseguidor. Estevão morreu aos seus pés e ele ficou feliz. Deus escolhe pessoas diferentes. Às vezes você tem que aceitar que a tua história é diferente. Você não nasceu na igreja. Tem gente aqui que casou, se divorciou uma vez. Tem gente que se divorciou 2 vezes. Você nem sempre, por ignorância tua, fez as coisas tudo certinho. Então muita gente olha para você, vendo que você é diferente, despreza você. Mas não se preocupe com quem não te escolheu. Quem escolheu Paulo foi os discípulos. Não se preocupe com quem não te escolheu. Agradeça e louva a Deus por Jesus ter te escolhido. Diga assim: Jesus me escolheu. Escreva aí nos comentários: Jesus me escolheu. Mesmo com a sua depressão, mesmo com os vícios que você tinha, mesmo com as maldades e pecados que você cometeu, mesmo com as suas decisões erradas. E não espere que as pessoas entendam. Geralmente quando você é salvo por Jesus, parece que você não consegue mais encontrar um lugar para se encaixar. Porque depois que Paulo se converte, ele passa a ser odiado por quem amava ele. E a igreja que tanto ele ajudou, aceita ele, mas aceita ele com vários pontos de interrogação. Ele não é visto como um dos apóstolos, mas Jesus o levantou apóstolo. Quando você lê o Novo Testamento, a maioria dos livros foram escritos por quem? Por Paulo. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, Filemão, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Teve coisas que Jesus só revelou para ele. Versículo 13 diz: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito eu tenho ouvido a respeito desse homem. Não, Jesus, eu não vou lá. Eu não posso ser visto andando com ele. Eu não posso ser visto falando com ele, quanto mais orando por ele, porque eu tenho ouvido falar coisas terríveis dele. Tem gente que ela tem um preconceito contra você. Ela não gosta de você, não é nem porque ela te conhece pessoalmente. Muitas das vezes ela já tem um julgamento feito na cabeça dela por coisas que ela ouviu falar de você. Ananias disse: eu não vou porque eu tenho ouvido falar coisas horríveis. Nós temos muita gente que é que nem Ananias, sabe, hoje na igreja. Há uma divisão hoje no corpo de Cristo. Nessa igreja aqui nós não aceitamos ninguém que é da esquerda. Se você votou em alguém da esquerda, você não é bem-vindo nessa igreja. Aí você vai em outra igreja que diz assim: aqui a gente vota na esquerda. Se você é de direita, você não é bem-vindo. Está acontecendo isso dentro do reino de Deus. Jesus escolhe uma pessoa, chama uma pessoa, e porque ela é diferente, ela não é aceita na própria comunidade de Cristo. A pessoa tem que ter o mesmo pensamento que você é, a pessoa tem que fazer as mesmas coisas que você é, as pessoas têm que gostar do que você gosta, senão você não é aceito. Ananias disse: eu não vou orar por ele. O senhor deve ter cometido algum engano. O maravilhoso de Deus é que quando ele te escolhe, ele não pede a opinião porque com certeza as pessoas não iam concordar pelo fato de Deus ter te escolhido. O que Ananias está dizendo aqui para Jesus é: o senhor deve ter cometido algum engano. Não é possível que o senhor não ouviu o que eu tenho ouvido. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui ele trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ele veio para nos ferir, ele veio para nos machucar. E Jesus está dizendo o quê? Você vai colocar as mãos, você vai sobre alguém que queria colocar a mão para te fazer mal. Você vai, Ananias, fazer o bem para quem queria te fazer o mal. Isso é ser cristão. Ser cristão é você estender a mão para quem não estendeu a mão para você. Ser cristão é você orar por alguém que te fez mal. Ser cristão é fazer o bem para quem só te fez o mal.
É nisso que Jesus é glorificado. Amém? Mas o Senhor lhe disse: vai. O que Jesus disse para ele? Vai porque este é para mim. Talvez para você ele não preste. Talvez você não goste dele. Talvez você tenha mágoa dele. Talvez você nunca seja amigo dele. Talvez vocês nunca aceitem ele. Vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Sempre que você lê no Novo Testamento gentios, quer dizer aqueles que não são judeus. Paulo foi conhecido como o apóstolo dos gentios, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Jesus disse para Ananias: ele não presta para vocês, mas eu vou usar muito ele. Vocês não acreditam nele, mas eu acredito nele. Vocês não confiam nele, mas eu confio. Vocês não amam, mas eu. Vocês não levantaram ele, mas eu estou levantando ele. Amém? Então o mais importante não é o que as pessoas pensam de você, mas é o que Jesus pensa de você. Glória a Deus. Amém? Então Ananias foi e entrando na casa impôs a mãos sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Ele chama Saulo de irmão. O Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. Quando Ananias ora por ele, ele é curado da cegueira. A Bíblia fala que os olhos é como se tivesse o quê? Escamas. Como é que a gente sabe que realmente Paulo se converteu? Porque ele nunca mais voltou a ser quem ele era. Bispo, como é que eu sei que eu sou uma mulher de Deus, um homem de Deus? Como é que eu sei que eu sou um filho de Deus? Como é que eu sei que eu sou uma pessoa convertida? Quando você tem um encontro com Jesus, você nunca mais volta a ser quem você era. Paulo falava 5 línguas, era um homem culto, membro do Sinédrio, fariseu. Ele nunca mais voltou a ser fariseu, ele nunca mais sentou na mesa do Sinédrio, ele nunca mais confiou na sua inteligência, nem na sua cultura, ele nunca mais esteve com aqueles que ele sempre esteve. Quando Deus faz uma obra na tua vida, você não vai conseguir desfazer, o diabo não vai conseguir desfazer, o mundo não vai conseguir desfazer, o pecado não vai conseguir desfazer, porque a obra na tua vida não foi feita pela religião, foi feita por quem? Por Deus. Mesmo que você queira voltar para os lugares que você frequentava, você não consegue mais. Você se sentia muito bem no meio das festas, muito barulho, e de repente você vai numa festa e fala assim: nossa, eu não sabia que esse lugar era tão barulhento assim. E você gostava do cheiro de cigarro, cheiro de bebida, e de repente você vai lá porque você foi convidado por alguns amigos, e você não vê a hora de ir embora, porque você sabe que você não pertence mais a este lugar. Você pega as suas roupas, se veste, e você se achava bonito naquelas roupas, bonita, você se achava uma mulher sensual, atrativa, e de repente agora você põe aquele vestidinho, ou aquele shortinho, e você não se sente mais bem. É porque agora não é mais só o teu corpo e o teu espírito. Dentro de você o Espírito Santo está agindo, e ele diz para você: não me vista com isso, não coloque isso em mim, porque quando você entrega a sua vida para Jesus, tudo é dele, seu coração, sua mente, seu corpo, sua boca, tudo. É aí que acontece uma verdadeira conversão, por obra do Espírito Santo, que é, diga assim comigo, de dentro para fora. Jesus diz para Ananias: quando você chegar na casa de Judas, o que Saulo estava fazendo? Quem mandou ele orar? Algum pastor mandou ele orar? Ele tinha algum pastor lá pregando para ele? Mas o encontro dele com Jesus o tornou imediatamente num homem de oração. Amém? Por isso que tem gente que já foi da igreja, já serviu a Deus, já pregou. Eu conheço muita gente assim, e ela tenta se enquadrar em aqui, em ali, fazer isso, fazer aquilo. Ela não consegue mais, ela não entende que quem fez a obra na vida dela foi quem? Ela não vai conseguir desfazer o que Deus fez. Amém? Ninguém consegue desfazer a obra de Deus. E eu vejo que a obra de Deus está sendo feita domingo a domingo, dia a dia, na sua vida e na sua família. Que você seja dele, mesmo que as pessoas não te aceitem. Jesus te ama, Jesus quer te salvar, te abençoar.